colocar, nós lemos no último culto, no livro de Tiago, que fala: não pense que este homem alcançará algo do Senhor. Lá no livro de Tiago, a Bíblia fala sobre o homem. Quando fala homem, está falando do ser humano, não homem no sentido só de homens, no masculino, mas o ser humano em si. Quando alguém tem uma mente dividida, ela não alcança o favor de Deus. Quantos estão aqui nesta noite e gostariam de alcançar as bênçãos e o favor de Deus? Quantos gostariam de ter as suas orações e petições respondidas por Deus? Amém? A palavra de Deus nos diz, no livro de Tiago, que esse homem, ele é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para o outro. Ela é levada de um lado para o outro. E essa pessoa, ela não alcança nada do Senhor, porque ela busca duvidando. A palavra duvidando, no original, significa duas mentes, duas mentalidades, duas formas de pensar. Eu não posso procurar servir a Deus e ao mesmo tempo servir a mim. Eu não posso procurar servir o que a palavra de Deus diz e servir o que as emoções estão dizendo para mim. Eu tenho que tomar uma decisão. Quem é que vai governar a minha vida? Como você pensa, assim vai ser a sua vida. Da forma como você pensa, a sua vida será governada. Diga comigo: a forma como eu penso, minha vida será governada. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e instável em tudo o que faz. Eu não quero ser uma pessoa instável. Eu não quero ser uma pessoa que tenha uma mente dividida. Mas não é tão simples quanto parece. É uma libertação. Porque nós fomos ensinados, educados a vida toda. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós vamos congregar numa igreja, numa família cristã, então a palavra, ela irá confrontar. A Bíblia diz, lá no livro de Lucas, quando Jesus, ele é uma criança ainda, está sendo levado ao templo para ser consagrada, e ali fala que havia um homem chamado Simeão. Ele é um homem velho, já não enxergava bem, mas ele falou: eu não vou morrer sem antes olhar e ver o Messias. Ele cria nessa promessa, porque o Espírito Santo havia falado a ele. Embora ele estivesse velho, ele cria nessa promessa. E quando ele pega Jesus nos braços, ele agora diz: agora eu estou pronto para o Senhor me chamar, porque a palavra se cumpriu. E ele, como um profeta que usufrui também de uma palavra profética, de um cumprimento desta palavra na sua vida, agora ele pega também o menino e fala: esse menino será tanto para levantamento de alguns, quanto para a ruína de outros. Interessante que, quando nós ouvimos o Evangelho, não é nos ensinado isso. O Evangelho de Cristo, ele pode tanto levantar a minha vida, como ele pode o quê? O que a Bíblia está falando? Arruinar. Talvez as pessoas só dizem assim: não, vem para Jesus e a sua vida vai ser uma maravilha. Vem para Jesus e na sua vida tudo vai ser muito bom. Vem para Jesus e tudo vai ser maravilhoso. Depende do tipo de resposta que você dá para Jesus. Depende do tipo de resposta que você dá para o Evangelho. Porque esse homem, ele diz: esse menino está destinado tanto à ruína, para o levantamento de muitos em Israel, porque será alvo de contradição. O que é contradizer algo, irmãos? É ter uma opinião diferente daquela que está sendo apresentada. Foi nos ensinado, preste atenção, foi nos ensinado, nós confundimos liberdade, muitas vezes, com ser, a gente pensa ser livre, a gente mistura liberdade com sermos escravos de ideias que foram plantadas em nós, e nós pensamos que somos livres para decidir. A maioria das decisões que você toma na sua vida, você não toma baseado na palavra de Deus, você toma muitas vezes baseado nas condições e baseado no que foi ensinado a você ao longo da sua vida. Pode ver, se você olhar para a tua vida daqui para trás, a maioria das decisões que você tomou
foram decisões para você sobreviver diante de circunstâncias, do que de fato você tomar decisões diretivas que conduzem a sua vida. Agora aconteceu isso na minha vida, o que eu faço para me poder lidar com essa situação? A maioria das pessoas estão reagindo às circunstâncias e não tomando decisões que vão levar a vida delas ao propósito. Olha, preste atenção no que esse texto está dizendo, que Jesus, ele seria tanto para levantar, quanto para... Eu estou pregando alguma heresia? Jesus pode levantar, o Evangelho de Cristo pode tanto levantar, como pode o quê? Mais alto. Então esse Jesus paz e amor que todo mundo mostra aí, não é bem assim. Ele é amor, mas ele é juízo de Deus. Jesus veio, ele morreu por nós, e enquanto estivermos vivos, temos a oportunidade de servi-lo, mas quando ele vier para nos buscar, se nós optamos por uma vida sem ele, agora, como não quisemos a graça e o amor, estará sobre nós o juízo. Então, Jesus, ele traz o amor, mas ele traz o juízo de Deus também. Ele pode tanto levantar a minha vida, o Evangelho, como pode o quê? Destruir a minha vida. Porque uma vez que eu sei a verdade agora, e não vivo a verdade, por opção, por contradição, isso pode arruinar a minha vida. E eu vou dizer, irmãos, vou completar 41 anos de idade, nasci e fui criado na igreja. Há mais de 20 anos eu pastoreio. Eu nunca vi uma geração que se contradiz tanto como essa. O certo virou errado, tudo pode, não tem problema. Pessoas que acham que elas podem, cada final de semana, elas podem não, eu vou numa igreja diferente, a igreja sou eu não preciso congregar, não preciso mais congregar, não preciso mais obedecer a um discipulador, eu não preciso mais ter compromisso, eu não preciso mais, na cabeça de alguns, né, nem me manter casado, se não der certo eu separo. Não é assim que as pessoas pensam? Mas existe um evangelho puro, sem fermento. Mas deixa eu te falar, muitas pessoas têm escolhido um evangelho que não a contradiz. Tem pessoa que entra aqui, se a palavra atinge ela no pecado dela, ela não volta mais aqui. Ela vai procurar uma igreja onde não combate o pecado dela. Você não está aqui para passarmos a mão na sua cabeça, você está aqui e eu para morrermos. Eu tenho que, através do evangelho, ajudar você a terminar de morrer. Nós estávamos batizando pessoas aqui no domingo, e nós colocamos uma piscina aqui dentro, porque estava muito frio lá fora, esquentamos a água, e às vezes a gente ia batizar alguém, ficava uma parte de fora, eu falava, não, volta, e eu segurava lá no fundo, tem que molhar todo, porque vai que essa parte que ficou de fora e não converte. É assim, querido. Davi falou, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, porque o caminho mau sempre vai te levar a um caminho que não é eterno. Deixa eu te falar uma coisa para você, aqui a parede é preta, a gente apaga a luz na hora do louvor, mas não se confunda, o evangelho aqui é sério. Nós não estamos aqui querendo números, nós queremos vidas que quando a trombeta soar, nós queremos subir. Quando Jesus chamar, nós queremos subir. Então, veja bem, esse homem ele profetizou e falou, Jesus vai ser alvo de contradição. Quando ele fala alvo de contradição, se nós lembrarmos de alguns atos de Jesus no seu ministério, muitos acreditavam nele e muitos não acreditavam. As duas pessoas, os dois grupos, tanto os que acreditavam quanto os que não acreditavam, pensavam que estava servindo a Deus. Saulo acreditava que estava trabalhando a serviço de Deus quando perseguia os cristãos. Você pode talvez estar achando que está servindo a Deus e está condenando aquilo que é de Deus e está do lado errado.
Porque todas as vezes que você buscar o seu próprio interesse e não o interesse do reino, você está correndo um risco de estar entrando em contradição. Por que muitas vezes nós temos uma mente dividida e não uma mente transformada? A palavra de Deus diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, segundo a palavra de Deus, não vivemos mais num império hoje, mas vivemos num reino. Todo mundo quer um rei como Jesus. Todo mundo quer um rei amoroso como Jesus. Todo mundo quer um rei que salva, que ama, que perdoa pecados. Todos querem usufruir desse rei. Todos querem usufruir da sua ressurreição. Todos querem usufruir da sua vida, do seu poder de curar, do seu poder de restaurar. Todos querem. Porém, muitas vezes as pessoas querem o que Jesus tem, mas não querem cumprir os mesmos princípios estabelecidos por Ele para chegarem aonde Ele chegou. Jesus disse: se você, Ele está falando no presente para mim e para você agora, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Irmãos, Ele pediu talvez uma coisa muito difícil para nós, porque ninguém quer negar-se, ninguém quer abrir mão de si. Quando você decidir servir a Cristo, quando você decidir congregar numa igreja, não olhe para as pessoas daquela igreja ou para o pastor, pense assim: eu estou entrando numa família de Deus, e se eu estou decidindo não procurar uma igreja para frequentar, a Bíblia não fala para nós, procure uma igreja para você frequentar. A Bíblia fala, procure uma família cristã para você congregar, para você ser unânime, para você ir no templo e nas casas, partindo orações e o pão, com singeleza de coração, crescendo na doutrina dos apóstolos e na palavra. A Bíblia não chama você para ser alguém que senta e fica assistindo o culto. Ela chama você para ser corpo, para fazer parte do culto, para se mover como igreja. Então, quando você tomar essa decisão, ou se você já tomou, Jesus está dizendo que você quer tomar essa decisão, quer me seguir, não é fazer parte de uma igreja tal da cidade, frequentar uma igreja, você quer ser um discípulo. Então a primeira coisa, você precisa se negar e morrer. Muitos querem o reino, mas usufruir dos benefícios que ele tem, mas sem cumprir os seus princípios. Quarta-feira agora, dia 17, estou embarcando com a minha família para Portugal. Nós vamos pregar lá e evangelizar naquele país que só tem 2% de evangélico. Pela segunda vez eu estou indo lá. Só que quando eu sair do Brasil, desembarcar lá, eu estou sujeito às leis daquele país. E nem sempre as leis de Portugal serão iguais às leis do Brasil. Eu tenho que ter conhecimento das leis, porque se eu não obedecê-las, eu posso sofrer punições. Quando eu chego no Brasil, eu saio, existe um site, onde está escrito site da Embaixada de Portugal, você entra, não é simplesmente comprar uma passagem, e você pesquisa tudo que pode, tudo que não pode, leis de imigração, leis de tipo de alimento que você pode levar ou não, quanto de dinheiro você pode levar, quanto de coisas você pode consumir, comprar lá e trazer de lá para cá. Existem leis, irmãos, não é assim como a gente pensa, tudo solto. Inclusive o brasileiro, a gente é muito mal visto às vezes em outros países por causa disso. O brasileiro, tudo ele dá um jeitinho, só que quando você chega lá não tem jeitinho, é lei, é regra.
Então, quando eu estou naquele país, eu estou sujeito às leis daquele país. Quando eu sou tirado das trevas para o reino de Deus, eu estou em outro reino, que existem outras regras. Só que eu quero muitas vezes estar no reino, usufruir do que Ele me dá, vivendo as mesmas regras que eu vivia antes nas trevas. Trevas não está falando só de pecado, trevas está falando de ausência de luz, ausência da palavra, ausência da revelação. Então, se vê muitas pessoas hoje procurando igrejas para frequentar, aonde elas podem usufruir desse reino, sem ter que mudar o seu estilo de vida, sem ter que ser incomodadas ao ponto de mudar seu estilo de vida, sua mentalidade e as suas regras. Nós queremos usufruir do reino sem sujeitar a esses princípios. Já perceberam isso? Quem já percebeu? Todas as vezes que você vai de um reino para um reino diferente, você precisa estar sujeito aos princípios desse reino. Você tem que estar sujeito aos princípios do reino pela qual você decidiu viver. Repita comigo: eu preciso estar sujeito aos princípios do reino que eu decidi viver. Você decidiu viver qual reino? O seu, o de trevas ou de Deus? Hein? Não estou convicto da sua resposta. Então, a partir de agora, você precisa viver debaixo desses princípios, e não do que você pensa ser o certo. As pessoas, elas querem que Deus abençoe elas, mas elas pensam em relação a Deus, elas querem se condicionar àquilo que elas pensam ser o certo. Eu vou fazer uma pergunta, não quero de forma alguma que você minta, primeira coisa, e segunda coisa, não quero de forma alguma fazer isso para te expor, mas só para a gente ter um entendimento. Levante a mão e mantenha a mão levantada quem esse ano leu a Bíblia inteira. Levanta bem, fica de pé, vou fazer melhor. Uma pessoa. Uma pessoa. Quem aqui pode ficar de pé? Não, pode ficar de pé. Não minta. Você está diante do Senhor. Quem aqui já leu a Bíblia pelo menos uma vez inteira? Fica de pé. Inteira. Não chega nem a metade das pessoas que estão aqui. Pode se assentar. Quem nesse lugar nunca leu a Bíblia uma vez sequer inteira? Fica de pé agora. Todo mundo que não lê, nunca leu. Ó, dá uma olhada ao seu redor. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Olha para mim. Como você está disposto a obedecer os princípios desse reino que você decidiu viver, se você não conhece os princípios? Como, fica de pé. Como que você pode dizer para mim: eu decidi servir a Deus? Aí nós vamos ensinar algo para você. Aí você fala: mas no meu entendimento isso daí é exagero, não podia ser assim. Por que a maioria da igreja pensa assim? Porque a maioria da igreja não conhece a sua palavra, a palavra de Deus. Ela não conhece os princípios pela qual ela deve viver. Como é que você entra no YouTube e coloca uma pregação, e às vezes aquela pregação contradiz a pregação que o teu pastor está te ensinando, e você olha e fica em dúvida, quem está certo? Por quê? Porque você não conhece o manual de princípios do reino de Deus. Pode se assentar. Eu não fiz isso de forma alguma para te expor, para te constranger, mas para você refletir. Você entendeu? Entendeu? Como é que você pode conhecer a vontade de Deus para você se você não conhece a palavra? O maior presente depois do Espírito Santo e de Jesus Cristo que Ele nos deixou foi a sua palavra. E se você... Agora eu vou fazer uma outra pergunta que o Espírito Santo pediu.
destes que nunca leram a Bíblia nenhuma vez, destes, quem aqui tem o hábito de ler livros? Fica de pé. Daqueles que nunca leram a Bíblia nenhuma vez, fica de pé. Você nunca leu a Bíblia nenhuma única vez, mas você já leu livros inteiros, talvez esse ano, talvez em outros anos. Fica de pé. Talvez Harry Potter, talvez não sei o que, romance, não sei. E o diabo fala para você que você não tem condição de entender a Bíblia. Não está batendo. Então, você vê que na verdade é uma resistência para que você não conheça. Porque o dia que você conhecer, você vai ser livre. Nenhum falso pastor vai te enganar. Nenhuma falsa religião. E você será um discípulo de Cristo. Eu quero encorajar você, leia a Bíblia. Eu quero encorajar você a partir de hoje. O Espírito de Deus vai te dar sabedoria e fome pela palavra. Quem crê, recebe aí em nome de Jesus. Glória a Deus, pode se sentar. Vocês entendem por que eu fiz isso? Como é a nossa realidade? Se alguém, é difícil ser pastor nesses dias, por quê? Como eu posso ser pastor de ovelhas que não conhecem o princípio do bom pastor que é Cristo? Como eu posso pastorear alguém que não conhece nem o supremo pastor que é Cristo e não vive de acordo com como ele viveu? Então nós entramos muitas vezes em rota de colisão, porque na hora que eu falar para você sobre humildade, perdão, na hora que eu for falar para você sobre princípios de honra, gratidão, renúncia, você não vai entender, porque você vai pegar a palavra e vai condicionar a realidade sua de vida, e não a palavra. Então a Bíblia está dizendo o quê? Esse homem que tem duas mentes e é inconstante, não pense mentalidade que vai alcançar algo de Deus, não vai. Sabe por que a maioria de vocês não alcançaram a maioria das coisas que oram? Porque vocês oram errado e não conhecem os princípios. Eu aconselharia você, se um dia for fazer uma viagem para outro país, leia antes leis que regem aquele país, para turistas, para pessoas que estão indo lá, porque senão corre o risco de você cometer um crime. E não adianta, se eles te pegarem, você vai pagar por aquele crime. Mas aqui não era crime, mas lá é. A mesma coisa é no reino de Deus. Coisas que antes eram erradas para você, agora são. E você precisa conhecer isso. Porque se você estiver desrespeitando essas leis, você jamais será abençoado. Não é o fato de você vir à igreja, assistir culto, mas eu vou na igreja, eu assisto culto, a igreja é legal, eu dou oferta, eu faço isso. Não, querido, você precisa conhecer a palavra de Deus. O meu povo sofre por falta de conhecimento da palavra de Deus. Qual é o maior motivo de haver sofrimento na terra? Falta do conhecimento dos princípios do reino de Deus. Quer ver uma prova disso? Todo mundo que é um pastor usado por Deus. Eu vou congregar naquela igreja, porque aquele pastor é usado por Deus. Vamos lá que lá tem revelação. Nada contra isso. Eu busco isso, e busco ser um homem de Deus assim para servir a igreja. Porém, preste atenção, nós sempre queremos usufruir da unção que o outro tem, sem termos que cumprir os princípios que ele cumpriu para chegar onde ele está hoje. Para mim estar no nível que eu estou em Deus hoje, não sou melhor que ninguém, mas eu tive que construir isso em Deus. Eu tive que respeitar princípios e não respeitar a mim mesmo. E você acha justo que as pessoas sempre venham e usufruam desta unção, sem que elas também aprendam a obedecer princípios? Quando Deus, presta atenção que eu vou te ensinar, quando Deus cura alguém, o ápice não é a cura em si, mas através da cura, atrair aquela pessoa para mudar a mentalidade. Exemplo, ele curou quantos leprosos? Quantos tiveram uma mentalidade de gratidão e voltou para agradecer? O que Jesus falou? Não foram 10 os que foram curados, só um voltou.
O foco não era a cura, o foco era mudar a mentalidade, porque sem uma mentalidade restaurada, eles voltariam a ficar doentes de novo, porque lepra não era uma enfermidade, lepra estava qualificada como maldição espiritual. Tanto é que Jesus falou: ide curai os enfermos e purificai os leprosos. A lepra era a única doença que o sacerdote dava alta para você. Você ficava nu, e ele te olhava de cima e embaixo, debaixo das suas axilas, debaixo das suas virilhas, ele te olhava todo. Só ele podia dizer: está puro, pode voltar a relacionar com pessoas. Só ele. Por quê? Não estava se tratando de uma enfermidade natural, mas de origem espiritual, era uma maldição. Os leprosos eram aqueles que haviam quebrado princípios. Então o que Jesus está querendo dizer? Se esses homens quebraram princípios e adquiriram uma maldição espiritual, sem mudança de mentalidade, de gratidão, se eles não conseguem ser gratos por alguém que curou eles, como é que eles vão se preservar e não voltarão a pecar de novo e ser amaldiçoados de novo? Querido, quando Deus usa uma cura, uma libertação, é porque Ele quer alcançar você. Ele usa daquela situação, curando e demonstrando o poder dele para alcançar você, para ter o teu coração e você ter uma mente restaurada. Porque muitas das enfermidades que vocês vivem é frutos de maldições por vidas fora do propósito de Deus. Repita comigo: queremos usufruir do reino sem obedecer esses princípios. Nós amamos o reino de Deus e as bênçãos e os frutos, amamos ser livres e vermos vidas serem transformadas, mas temos que também amar os princípios do reino. Eu vou falar alguns princípios básicos do reino, que muitas vezes nós temos rejeitado. Um princípio do reino está baseado nessas frases em versículos. Depois eu passo os versículos para vocês. A Bíblia diz: aquele que quiser achar a sua vida, tem que perder a sua vida. Então no reino de Deus, para ter vida, você tem que morrer. Para ganhar, você tem que perder. No reino de Deus, você recebe dando. Por quê? Enquanto eu dou, eu recebo satisfação. É melhor dar. Princípio do reino. Outro princípio do reino: quantos querem ser honrados? Quantos querem ser pessoas honradas? Eu quero. A Bíblia fala que para ser honrado tem que ser humilhado. Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado por Deus. Não é aquele... Veja como nós adulteramos até a palavra de Deus para adequar a nós. A gente fala: aquele que é humilhado será exaltado. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que humilhado será exaltado. A Bíblia fala: aquele que a si mesmo se humilha. Aquele que a si mesmo se humilha. Se você está sendo humilhado por alguém, é porque você não teve humildade suficiente para se humilhar. Então Deus teve que usar alguém para te humilhar, para ver se você toma jeito. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha para mim. Talvez você fique ofendido comigo, mas o Espírito Santo falou para mim, para o Diego, eu vou falar para você também. Você não é tão mal quanto você pensa. Você é pior do que isso. Não somos tão mal quanto pensamos. Somos pior do que isso, mas muito pior. Nós necessitamos de um Salvador que nos salve e do Espírito Santo que nos transforma. Deixa eu te falar uma coisa para você: não tenha pena de você mesmo, não tenha pena da tua carne, porque Cristo só vai ser glorificado e você terá só uma vida abençoada quando você morrer para você mesmo. Outro princípio do reino: o pouco é muito. O orgulho próprio não faz parte desse reino. A reputação pessoal não faz parte desse reino. Eu estou defendendo a minha reputação, está fora do reino. O reino não ensina isso. Jesus entregou a sua vida e a sua reputação e o seu nome.
Falta de perdão não faz parte do reino. Falta de amor não faz parte do reino. Perdoar não é uma opção, é um princípio do reino. E se eu quero usufruir do reino, eu tenho que obedecer esse princípio. Mas eu não consigo, então peça para Deus te dar fé para você perdoar alguém. Falta de perdão é falta de confiar. Só que você não precisa voltar a confiar no outro. Você confia em Deus, e porque você confia em Deus e sabe que Deus te ama e te guarda, você consegue perdoar o outro. Você sabe que Deus está no controle e nenhum mal vai te acontecer. Por que eu estou ensinando isso para você? Isso é só uma introdução. Porque os princípios do reino, presta atenção, eles possuem um impacto muito forte no plano natural. Quando você obedece os princípios, vai começar a ter impacto na tua vida. Por que tem tanta gente que vem na igreja e a vida dela não muda? Por causa disso, não conhece os princípios. Você pode ver que a maioria dos problemas na igreja são discussões em relacionamento e discussões sobre visão teológica ou doutrinária. Eu quero te perguntar, como você pode discutir com alguém visão teológica se mais da metade dessa igreja nunca leu a Bíblia inteira? Você não está em condição de discutir nada. Às vezes a gente ora por alguém aqui, cai no espírito. Alguém ora em línguas, aí cai, as pessoas comentam, não, mas caiu lá, você viu? Mas esse negócio não é de Deus. Primeiro leia a Bíblia inteira. Se a Bíblia não falar disso, aí você fala o que é e o que não é de Deus. Quem disse para você que você está em condição de dizer o que é e o que não é? Você nunca leu a Bíblia inteira. Talvez existem crentes aqui de 10, 20 anos que nunca leram a Bíblia inteira e já leram vários livros. Você já imaginou quando nós chegarmos no céu e ser contabilizado o tempo que nós gastamos em internet e rede social e Deus falar, você nunca ouviu a minha palavra, nunca leu a minha Bíblia, a minha palavra inteira? Por quê? Eu não tinha tempo. Aí ele vai falar, tinha sim, olha aqui, você não amava a minha palavra. Davi disse, a tua palavra eu escrevi como tábuas. Davi falou isso enquanto a Bíblia ainda não era um papiro como hoje. E ele falou, eu escrevi como tábuas no meu coração para não pecar contra ti. Jesus disse, medita nessa palavra de dia e de noite. Meditar é o que? Trazer a minha mente para a palavra. O mundo espiritual, querido, ele traz um impacto no mundo natural. Porque todo princípio, preste atenção que eu vou falar agora, ele é espiritual. Todo princípio é espiritual. E por que todo princípio é espiritual? O espiritual é superior ao natural. Repita comigo, o espiritual é superior ao natural. Nós vamos ler agora um texto, 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 12. Até o 16 nós vamos ler. E ele fala assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi gratuitamente. 2 Coríntios 2, do 12 ao 16, se alguém puder, por favor, vai lá, Carlos, dá uma auxiliada, para a gente ser rápido. Deixa eu ver aqui, vê se é 1 Coríntios, posso ter colocado no meu esboço errado, aí, mas fica lá com ele. Nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para o quê? O quê? Coloca a mão na tua cabeça. Entendimento, para que possamos receber entendimento, de que coisas? Das coisas que Deus tem nos dado. Olha para mim que a palavra está dizendo, Deus deu coisas para você. 3 pessoas falaram amém. A Bíblia está dizendo que Deus deu coisas para mim e para você. Coisas. E essas coisas Ele está dando o quê? Gratuita. Ele deu cura, deu salvação, deu restauração, deu paz. Ele é o Jeová Jireh, aquele que nos provê, que cuida de nós.
Ele nos deu. Mas para que possamos ter estas coisas, precisamos ter o quê? Você só usufrui do que você entende. Você só usufrui daquilo que você compreende. Diga comigo, eu só vou usufruir daquilo que minha mente compreende. Só que muitas vezes, irmão, nós não desfrutamos dessas coisas de Deus. Por quê? O ensino da palavra, olha aqui, o ensino da palavra confronta a minha mentalidade e confronta o estilo de vida que eu tenho. Mas se entendêssemos que essa mentalidade de Deus em nós, restaurada, se eu aceitasse essa palavra, ela redunda em bênçãos, em transformação, nós nunca mais iríamos relutar e contrapor a palavra. Aqui está dizendo que vocês não têm o espírito do mundo. Quer dizer, o mundo não tem entendimento, o mundo não recebe essas coisas que Deus tem para dar, só quem é de Deus. Mas para ser de Deus, tem que obedecer os princípios que são de Deus, a sua palavra, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Verso 13: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Aleluia. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Aquela palavra, pode deixar aí, aquela palavra interpretando, aqui no original é conferindo. Ele está dizendo assim, olha, para que você entenda a palavra, você tem que receber conhecimento espiritual. Ele está querendo dizer, receber a mente de Cristo não é receber bombardeio de informação. Não é informação, é revelação. Por que você vê Jesus ensinando depois da Páscoa e todo mundo está assim, ó, de onde ele tira essas coisas? Por que às vezes você vê uma pessoa que ninguém dá nada para ela pregando, você fala, meu Deus, como é que eu já li a Bíblia tantas vezes e não vi isso? Quem já viu isso? Quem já viu acontecer isso? Por quê? Porque aquela pessoa tem um conhecimento espiritual. Ela não está pegando um conhecimento intelectual e transferindo para você. Por que tem gente que lê a Bíblia e não entende? Jô Soares leu a Bíblia muitas vezes e não converteu, porque ele buscou a Bíblia como um conhecimento intelectual. Ele não tem o Espírito de Deus, para o Espírito Santo comunicar com o Espírito dele e falar o que está na palavra. Alguém tem que ser ativado no Espírito de Deus, para que o Espírito Santo, que é o que inspirou a palavra, responda. A Bíblia fala que ninguém sabe responder às coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que está no homem. Deus colocou o Espírito dele dentro de nós, e depois, presta atenção, que eu vou explicar, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, você é uma pessoa só, mas é como se fosse um espelhamento, tem o espiritual e o natural. O natural é um espelhamento, é um paralelo do que é o espiritual. O que age no espiritual vai refletir no natural. Se você desobedece princípios, você é amaldiçoado e você recebe a morte no natural. Se você obedece o princípio de Deus, você é abençoado e reflete em bênçãos no natural. Então o espiritual está acima do natural. E o espiritual é um espelhamento, o natural é um espelhamento do espiritual. E então Deus colocou em nós um lado espiritual, e depois Ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo se comunica com o lado espiritual do Jessé. É a mesma coisa, se você tiver um aparelho de celular, não é o aparelho que faz você falar com a pessoa, é a tecnologia invisível, de ondas que sai daqui, vão para uma torre e vai no teu celular. Você precisa ter a mesma tecnologia para se comunicar com outra pessoa. Da mesma forma, para Deus se comunicar conosco, Ele colocou em nós a natureza espiritual. A Bíblia fala que Ele criou o homem em imagem e semelhança, e depois formou. A nossa forma de ser é da terra, mas a nossa essência é espírito. A Bíblia fala que o pó voltará ao pó, mas o Espírito Santo, o seu lado espiritual volta para quem? Entendeu? Compreendeu?
Então quando eu vou ministrar uma palavra para alguém, por que às vezes a gente ministra, a pessoa fala, não entendi nada, e a pessoa começa a contradizer, porque ela leu um monte de livro, não, nada contra ler livro também, não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, ela se bombardeou de informação e está contradizendo você, mas isso, mais aquilo, ela nunca vai entender, porque eu não consigo me comunicar com o intelecto dela. Deixa eu te falar uma coisa, uma pessoa que tem câncer, ela precisa de cura. Se eu falar para o cérebro dela, fica curado, vai adiantar alguma coisa? Ainda que ela acredite, vai adiantar alguma coisa? O cérebro dela tem poder de mandar aquela célula cancerígena sair do corpo e regenerar aquele órgão? Não. Entendeu? Mas o espírito que habita nela, sim. Porque o espírito sujeita o que é? O espírito sujeita o que é? O espírito sujeita o que é? O espírito sujeita o que é natural. O espírito sujeita o que é natural. O natural está sujeito ao espírito, não o contrário. Só que você confia nos livros, no conhecimento, mas não confia no espírito. Você vai no médico, ele te dá um papel e fala que você tem uma doença. Você vai diante de um profeta de Deus, ele ora e fala que você está curado. Não desmerecendo nenhum médico, mas você dá mais crédito para o médico do que para o profeta. Quem lidar com a parte natural? Médico. Quem lidar com a parte espiritual? Para quem que você tinha que dar mais ouvido então? Aí você seria curado. Se o médico fala para você, de 8 em 8 horas, você tem que abrir aquele frasco, tomar tantos ml de xarope, de 12 em 12 horas tantos comprimidos, o que você faz? Exatamente o que ele fala. Mas se eu falar para você, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Qual que é o seu problema? Coluna. O que você não faz? Eu não abaixo. Então eu vou orar por você. Assim que eu baixar, eu vou te mandar baixar 3. Assim que eu orar, eu vou mandar você baixar 3 vezes. Você faz isso. Eu oro e falo, abaixa agora. Você olha para mim e fica assim. Faz o que você não fazia antes. Aí você olha para a gente e faz a mesma coisa que você não fazia antes. Por quê? Você acredita mais no que o médico fala do que o que sai do altar. Então talvez Jesus está sendo para você mais ruína do que levantar você, porque você não está dando a resposta certa para o evangelho, porque a tua mentalidade te proíbe de usufruir de coisas gratuitas que ele já conquistou. Quando eu oro por alguém, eu não oro assim, Jesus cura essa pessoa, porque a Bíblia fala que ele já curou. A Bíblia não fala toda vez que orar por alguém, ore para mim pedindo que eu cure ela. Não, a Bíblia fala, vá e cure os enfermos. A Bíblia diz, eu já venci na cruz toda dor, toda enfermidade, já está feito. Então por que eu não usufruo da cura? Porque eu não compreendo esse princípio, eu não usufruo dele. Porque eu respeito mais coisas naturais do que espirituais. Eu sujeito o espiritual ao natural e não o contrário. Devemos sujeitar o que é natural ao espiritual e não ao contrário. Pastor, eu vim hoje aqui, minha vida está assim, minha vida está destruída, minha condição essa é hoje, é assim. Deixa eu te dizer, eu não preciso saber da tua condição para saber que Cristo é a resposta e Ele tem o poder de mudar hoje a tua história. E toda condição natural que você está vivendo hoje está submetida a uma condição espiritual. E se você entender isso, a tua história muda hoje. Hoje. Por isso ele diz, conheçamos o que foi nos dado gratuitamente. Volta. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, para que conheçamos. Conhecimento. Preciso ficar sabendo de que tudo já foi conquistado, que já foi liberado. Eu preciso ter esse conhecimento. Mas como que eu adquiri esse conhecimento? Em onde está? Em quais livros? Aonde eu adquiro isso? É gratuito. Não se paga para ter cura. Não se paga para receber um milagre. Já foi pago. É gratuito.
Compre o livro Tantos Passos da Cura. Você não precisa comprar esse livro. Jesus já pagou o preço na cruz para que você fosse curado. Como que eu adquiro esse conhecimento então? No verso 13 diz: não é um conhecimento com sabedoria humana, é um conhecimento ensinado por coisas espirituais, ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais com. Então, preste atenção. Sabe por que quando eu oro por alguém e libero uma palavra, a pessoa fala, é diferente quando você fala? Eu já vi outras pessoas falando a mesma coisa, porque eu aprendi algo que eu quero te ensinar. Está sendo algo que eu estou escrevendo para preparar umas ministrações sobre isso. E eu estou entendendo essas coisas agora, depois de tantos anos. Quando eu oro por alguém que está doente, a condição da doença dela está no corpo, mas o precedente para aquela doença entrar foi no espírito. A Bíblia fala o quê? Eis que eu coloco diante de vocês hoje a vida, a morte, a bênção e ele fala, escolhe pois a vida, escolhe. Enfermidades e maldição, você pode falar, você está falando uma bobagem, mas eu vou falar, são frutos de decisões que nós tomamos. Mas Deus não amaldiçoa, então você precisa ler a Bíblia. A sua vovó, seu vovô, por mais que eles são bonzinhos, te ensinaram errado, Deus amaldiçoa sim. Mas você não acredita nisso porque você não lê a Bíblia, você acha que Deus nunca vai amaldiçoar você. Todo aquele que quebra um princípio, ele se torna amaldiçoado. Não precisa ninguém amaldiçoar ele já foi amaldiçoado. Ele falou para o povo, eu coloco diante de vocês hoje, eu coloco. Quem está colocando a maldição para o povo? Deus, não é o diabo. Eu coloco a morte, se vocês não escolherem o caminho certo. O que Deus está falando? Se vocês quebrarem princípios, vocês vão morrer, vocês serão amaldiçoados. Mas Deus nos ama, Ele fala, pois escolhe a vida, escolhe o caminho certo. Então, eu estou na condição que eu estou hoje, você está na condição que você está hoje, por escolha. Só que tem um segredo muito especial, você pode mudar a sua escolha hoje. Você pode mudar a forma de escolher. Talvez nunca ninguém te ensinou isso. Esse é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, que é poder e transforma o homem. Então eu aprendi um segredo. Embora aquela pessoa está doente no corpo, ela está doente no corpo por um precedente espiritual. Alguma atitude que ela teve de um quebra de princípio espiritual, abriu um precedente para que ela fosse tocada em uma área da vida dela. Então não adianta eu olhar a condição dela e me comunicar com a circunstância dela. Não adianta eu me comunicar com a mentalidade do Dudu. Não adianta eu me comunicar a carne do Dudu. Quando eu estou liberando palavras proféticas e espirituais, eu tenho que me comunicar com o espírito dele. Aí que está o segredo. Eu entendi isso. Todas as vezes que eu estiver pregando, ou todas as vezes que eu estiver orando por alguém, eu não posso me comunicar com ela, com o corpo dela, com a condição dela. Eu tenho que me comunicar com o espírito que habita dentro dela. Exemplo, quando uma pessoa não é liberta e ela tem demônios, o demônio vive dentro do corpo daquela pessoa, a pessoa fica agressiva, violenta, começa a ter pensamento de suicídio, de vício, a vida dela começa de mal a pior. Aí ela vai diante de um servo ou de uma serva de Deus e manifesta o que está oculto. O demônio manifesta. Quem já viu isso? Aí você fala, eu tenho medo. Você não deveria ter medo, porque aquele demônio já estava lá e você não sabia. Ele não desceu lá aquela hora, já estava lá e você não sabia. Você tem que ficar feliz, porque aquela hora a pessoa está sendo liberta. E você deveria ver que ela está manifestando, porque ela está num ambiente onde quem está lá, aquele que está com aquela pessoa que está orando, é maior do que aquele demônio, porque senão ele nunca seria manifesto, ele ficaria escondido lá. Então você não deve ter medo, você deve falar, meu Deus, Deus está aqui nesse lugar, Deus está libertando, Deus é forte, Deus é poderoso, porque o que estava escondido está sendo manifesto. E aí você já viu alguém ficando endemoniado?
E aí quem não acredita em pessoa que fica endemoniada, por favor, venha no culto. No dia que tiver gente endemoniada, eu vou colocar na tua mão, para você expulsar o demônio dela. Por favor. Ah, eu não acredito, isso daí é circo, isso é coisa do pastor. Então, por favor, eu desafio você, venha no culto. E no dia que tiver uma pessoa endemoniada, eu vou falar, pessoa, demônio, demônio, pessoa, muito prazer, vai, vocês dois agora se resolvam. E aí você vê uma pessoa endemoniada, o que acontece com ela quando ela fica endemoniada? Quem já viu, acontece o quê? O demônio fala através da boca, o demônio se move os seus braços, o demônio, o espírito está usando o quê? O corpo daquela pessoa. Entendeu? Então toda a condição que a pessoa estava tendo, doenças, miséria, problemas, era por conta de um espírito que estava refletindo na vida natural daquela pessoa. Se você não consegue entender isso, e aí na hora que eu vou expulsar o demônio da pessoa, tem pastor que ele briga com a pessoa, já viu isso? Ele junta no cabelo, ele puxa, sai, você vai sair sim, já viu? Ele dá golpe na pessoa, já viram isso? Quem já viu eu expulsando demônio aqui na igreja? Eu faço isso? Eu nem encosto. Por quê? Quando o espírito ele está atuando dentro da pessoa, mas se eu me comunicar com o corpo da pessoa, aquele espírito nunca vai sair. Não adianta eu querer segurar, não adianta vir os diáconos, segura aqui, segura do outro lado, e não sei o que, não adianta. Porque enquanto você não se comunicar espiritualmente com aquele espírito que está lá dentro, ele não vai embora. Então numa libertação, você expulsa o demônio, pá, dando golpe na pessoa. Como é que você expulsa? Dando uma ordem. E quem que vai obedecer a ordem? A pessoa ou o espírito que está dentro dela? Então você entendeu. No mesmo caso, eu dei esse exemplo para você entender. No mesmo caso, vamos supor, você não tem um demônio, mas você tem problemas espirituais. Por não conhecer os princípios, você está sofrendo. Então, eu tenho que enriquecer o conhecimento do teu espírito. E não ficar falando para aqui, para você e para cá. E a maioria das pessoas vem na igreja para quê? Para a gente entender elas e para elas falar dos sentimentos dela. Não adianta eu me comunicar com o teu sentimento, porque o teu sentimento está sujeito a um princípio espiritual, ou uma quebra dele. Não adianta eu me comunicar com o teu intelecto, porque o que você está vivendo é fruto de um princípio que você está vivendo, ou deixou de ver, ou quebrou. Não adianta eu ficar, ai querido, tadinho, é mesmo, eu tenho que me comunicar com o teu espírito, porque quando eu comunicar aquela revelação, aquela palavra ao teu espírito, e você pegar ela, acabou. Naquele momento, exatamente naquele momento, você se tornou liberto e restaurado. E todas as condições naturais da sua vida se condicionam àquele princípio espiritual que foi estabelecido na tua mente. Da mesma forma como alguém tinha milhares de demônios, você fala, demônios, juntem todas as obras de feitiçaria. Vai lá na cachoeira, pega aquele trabalho. Vai lá na encruzilhada, pega aquele trabalho. Foram feitas coisas naturais em lugares, mas os espíritos, eles juntam tudo que foi recebido do fruto daquela oferta, daquela oferenda, e sai, porque eu estou me comunicando com eles em espírito. Se eu não tivesse o Espírito de Deus dentro de mim, jamais eu teria condição de me comunicar com o Espírito. O Espírito de Deus está dentro de você. Então quando você vai pregar para alguém, não adianta você ficar tentando convencer ela, Jesus não sei o que. Você tem que falar, Senhor, quando eu orar, quando eu pregar para essa pessoa, embora ela seja do mundo, ela não tenha ainda o Espírito de Deus, tem um Espírito dentro dela caído, o Espírito dela ainda não conhece o Espírito de Deus. Eu oro para que quando eu falar, essa palavra ultrapasse o coração e a mentalidade dela e impressa no Espírito dela. Aí a pessoa, pum, vai entender, entendi, meu Deus, essa palavra é poderosa, eu quero viver isso. Você entendeu? É por isso que existem ministrações e ministrações. Quando ministramos na alma das pessoas, quando ministramos no entendimento delas, mas não nos comunicamos ao espírito dela, ela nunca vai ser liberta, ela nunca vai usufruir do que Deus tem. É uma revelação. Você tem que caminhar debaixo de uma revelação. Vamos continuar aqui, verso 14.
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não lhe pode entendê-las, porque elas se discernem espiritual. Aí você fica olhando, não, às vezes você está aqui, está olhando para mim, não, esse cara aí está falando essas coisas, você nunca, se você não entrar no mesmo Espírito que eu tenho, que é o Espírito de Deus, você nunca vai entender, porque eu sou um homem espiritual, quem não for, não vai me entender. Se você ler o versículo anterior de novo, fala o quê? Que não é por palavra de sabedoria humana, mas ensinadas pelo... Quem ensina? O Espírito. O Espírito mora onde? O Espírito de Deus. Em mim e em você. Então quando eu vou te ensinar, eu te ensino com o meu conhecimento, com a minha capacidade de te ensinar? Não. Eu te ensino através da mesma forma que eu falo, demônio, sai. Eu falo para você, você vai ter um entendimento da palavra agora. Você vai ser restaurado agora. Você vai entender essa revelação agora. Opa, entendi. Porque é meu espírito comunicando ao seu. E agora aqui está falando o que no próximo versículo? Que as coisas espirituais se discernem. A palavra discernimento não é uma palavra natural. Você não estuda até adquirir discernimento. Discernimento é um dos dons do Espírito. Lê lá para você ver. O que é discernir? É o raio-x espiritual da situação. É você bater o olho espiritualmente e discernir a intenção do que está por detrás. Entendeu? E o que diz? Porque eles são loucura, porque não entendem. Por quê? Porque não pode discernir. Obviamente, quem não tem o Espírito Santo não tem discernimento. Só tem conhecimento e informação. É por isso que muitas pessoas, olha para mim, vão discordar de você. É por isso que muitas pessoas vão vir na igreja assim, ó. Você vai trazer, não, é uma benção, vão na região, vai ficar assim, ó, olhando para mim aqui assim, ó. Como se eu tivesse que convencer ela. Eu não tenho que convencer ninguém. Eu não posso convencer a cabritos se tornarem ovelhas. Eu não posso convencer a bodes se tornarem ovelhas. O bode que está em você tem que morrer, você tem que virar ovelha para ser pastoreado. Não é meu papel, não cabe a mim. Elas se discernem espiritualmente, quer dizer, nós só vamos nos entender se você tiver o mesmo espírito que eu tenho. Se você não se entendeu comigo, então só existe uma resposta: ou eu tenho o Espírito de Deus e você não, ou você tem o Espírito de Deus e eu não. Só essa resposta. Por quê? Você só entende as coisas espirituais espiritualmente. O verso 15 fala o quê? Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, alguém que é espiritual, ele não vai ser compreendido, ele não vai ser facilmente explicado, porque ele não se move no natural, ele se move no espiritual. Veja o que a palavra de Deus nos diz, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5, rapidamente, e nós vamos continuar no domingo, e depois na outra quinta também, nós vamos continuar, nós estamos sendo muito abençoados por essa mensagem, amém? Vamos continuar, debaixo dessa nuvem. A minha palavra, Paulo está dizendo, a minha pregação, Paulo, olha, um grande pregador, Paulo era poliglota, falava várias línguas, cidadão romano, era a mesma coisa dele falar hoje, eu sou americano, cidadão da nação mais importante da terra, na época, era Roma, e Paulo falou, quando eu fui até vocês pregar, as minhas palavras não consistiram, presta atenção, numa linguagem persuasiva. Essa palavra persuasiva no original significa você querer convencer alguém no seu próprio esforço. Para de tentar convencer o teu filho a ser crente. Para de tentar convencer o teu marido. Para de tentar convencer a tua esposa, o teu parente, o teu amigo. Porque essa atitude já revela que você não tem fé.
Nós muitas vezes queremos orar e ministrar nas pessoas, tentando o quê? Persuadi-las. Eu já vi igreja, gente assim chegando e falando assim: você não quer aceitar Jesus? Não, vamos. A pessoa puxar o braço da outra: não, aceita Jesus. Não é assim, querido, que as coisas funcionam. Eu estou ensinando a palavra de Deus para você, e às vezes assim com muita ousadia, mas Deus sabe da minha oração. Eu falo: Senhor, toda vez que eu vou pregar, eu falo: Deus, não seja as minhas palavras, porque cada palavra que eu falar no altar, eu vou prestar conta para Deus, de que eu disse e por que eu disse. Então eu falo: Deus, nunca deixa eu falar nada de mim mesmo. Irmãos, eu não estou aqui para persuadi-los, eu quero me comunicar com o Espírito de vocês. Eu não posso querer cair no erro de querer persuadi-los a crer, persuadi-los a serem fiéis a Deus, persuadi-los a fazerem algo. Não, eu tenho que tentar ministrar uma revelação, para que essa revelação se desperte em você, e você caminhe debaixo de uma revelação. Eu não fui com linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Glória a Deus, aleluia. E o versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim poder de Deus. O que Paulo está falando? Quando pregar para alguém, às vezes já viu aqueles caras: não, eu li o exegese, eu li um livro tal, e que é bombardear você de informação para dizer: eu sei tudo, você não sabe nada. Jesus não pregava difícil, ele pregava fácil, para comunicar o Espírito das pessoas, para que elas entendessem, porque a libertação começa no espiritual, para refletir no natural. Todo mundo natural é um reflexo do espiritual, é um paralelo. Então, se você trata na fonte que é o espiritual, você vai curar o natural. Por isso que a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 e 10. 1 Coríntios 2, verso 9 e 10 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E talvez você já ouviu esse versículo como assim, ó: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, no sentido assim, ó, Deus preparou algo para você que ninguém nunca viu. Não é isso que esse texto está querendo dizer. Quem ensinou você assim, estava se comunicando com a sua alma, e não com o teu espírito. Deixa eu te ensinar para você entender. Existem muitos textos que as pessoas têm dificuldade de entender. Já teve gente que saiu daqui revoltado: mas esse evangelho que eu estou ouvindo aqui não é o que eu ouvia antes, e fica revoltado com a gente, não é com o outro que pregou errado para ela não. Quantas vezes nós já vimos esse texto? Campanha da vitória: nem olhos viram, nem olhos viram. Aí você fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, quer dizer que Deus preparou um negócio muito bom para mim. Não é isso que o texto está querendo dizer. Preste atenção, ele está querendo dizer como lembra daquele texto que a gente leu lá? Tenha conhecimento das coisas que Deus nos deu. Como que eu posso conhecer, saber do que é que Deus preparou para mim? E ele está falando: não é pelos olhos. Ele está falando a forma como você não deve receber a informação do Espírito, a forma como você não recebe a revelação e a vontade de Deus, não é por olhos. A gente fala na igreja: irmão, feche seus olhos, vamos orar. Aí eu abro o olho assim, vocês estão todos assim, ó. O que ele está falando? Não é com os olhos. E por que a gente fecha o olho quando vai para a igreja? Para exercitar o quê? Não é os olhos. A minha fé não está baseada no que eu vejo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Deixa só nesse aí. E nem jamais penetrou no coração o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Deus tem preparado grandes coisas para você, aleluia. Você vai ter a vitória. Você sai daqui, a primeiro tupicão que você dá amanhã numa pedra, você fala: que vitória, o quê? Que pastor miserável está mentindo para mim. Deus deixou tupicar com o dedão na pedra, com a sandália havaiana, arrebentou a sandália, tinha que pôr um prego embaixo. Que miséria é essa? Porque se comunicaram com a tua alma, falando o que você queria. Aí fala pro teu irmão assim: pode falar que eu estou mandando. Assim, vai bestão, Fábio. Por que você fica procurando palavra para massagear o seu ego? Jesus ter morrido na cruz para você não é suficiente prova de que Deus te ama.
Você não precisa disso. Você não precisa de uma igreja que massageia o teu ego ou fala aquilo que você quer ouvir. Você precisa de uma igreja que se comunica ao teu espírito, de forma espiritual. Então ele está falando, olha, não é com os olhos. Ele não está falando, ó, tem uma coisa tão grande, mas tão grande, que você não viu ainda, gerando uma expectativa falsa. Não, ele está dizendo, ó, não é com os olhos que você vai ver, não é com os ouvidos que você vai ouvir, não é com o coração, alma, não é. Próximo versículo é a resposta. Mas, como está escrito, Ele nos revelou por meio do seu Espírito. Esse versículo não está falando de promessas. Existem promessas de Deus, mas aqui neste caso não é a promessas. Ele está dizendo, eu não vou derramar promessas para você se comunicando com os teus olhos, ou com o que você ouve, ou com aquilo que você sente. Eu vou me comunicar ao teu espírito para dizer e revelar o que eu vou fazer na tua vida. A resposta da tua vida não está nem aqui, nem aqui, nem aqui. A resposta da tua vida está numa revelação. Mas Ele nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito sonda as coisas, e até mesmo as coisas mais. Então Deus, Ele pega e se comunica com você. Por que eu nunca ouvi Deus? Porque é lógico, você quer ouvir Deus aqui, você quer ver Deus aqui e quer sentir Ele aqui, e Ele quer se comunicar com o teu Espírito. Mas o Deus só fala quando o homem cala. Como que Deus então vai falar comigo se eu estou agitado? Não vai embora não, irmãos, eu estou terminando agora, olha aqui. Como é que eu vou receber a cura, a restauração se eu estou agitado? Grava essa frase que Deus me deu. Ação sem revelação gera agitação. Maria estava onde? Aos pés, recebendo uma palavra, uma revelação. Marta estava agitada, a Bíblia diz. Fazendo o quê? Andando de um lado ao outro. Você está andando de um lado para o outro, tentando resolver o teu problema, agitado. Sabe por que você está agitado? Sabe que você nem dorme de noite? Olha aqui para mim. Sabe que você está com a unha tudo roída, assim ó. Sabe por quê? Porque você tem agido sem revelação. Toda ação sem revelação gera agitação. Maria estava calma, porque ela estava recebendo primeiro a revelação, para depois se mover. Marta estava agitada, porque estava agindo sem ter recebido uma direção. Todas as vezes que você estiver agitado, é porque você quebrou um princípio. Qual? Se moveu sem uma revelação. Não se mova sem uma revelação. Mas eu preciso tomar uma decisão hoje. Tem a revelação? Não. Então não tome uma decisão. É melhor não fazer nada do que fazer algo sem uma revelação. Muitas pessoas estão agitadas, tomando até remédio, porque elas tomaram tantas decisões sem esperar uma revelação, que a circunstância tomou uma proporção tão grande que elas não conseguem mais ter o controle delas. Marta estava agitada, caminhando sem uma revelação. Maria estava aos pés, não só como humildade, mas assim, eu não me movo sem uma palavra. Se você pega no livro de Gênesis, depois que o homem pecou e buscou o conhecimento do bem e do mal, a Bíblia fala que o homem se escondeu, e a Bíblia diz: Senhor, eu me escondi, porque eu ouvi a sua voz, quando você caminhava no jardim. Te pergunto, o homem ouviu a voz de Deus, quando Deus caminhava no jardim. O que simboliza isso? Deus caminhando pela sua própria palavra. Deus não se move sem a sua palavra, e Ele quer nos ensinar como filhos, nos movermos na palavra, não na palavra naquilo que entendemos ou sentimos, mas na palavra que nos foi revelada no nosso espírito. O perdão que você precisa liberar para aquela pessoa não está aqui, e nem aqui, ele está no espírito. A atitude que você precisa tomar não é aqui, e nem aqui, é no espírito. Você precisa aguçar o teu espírito, você precisa fazê-lo se mover.
para terminar, em João 3,12, quando Jesus está falando com Nicodemos, que é um cara que era uma enciclopédia ambulante, ele conhecia a Bíblia toda, naquela época, a Bíblia da época, a Torá, os livros proféticos, e Jesus falou para ele: o homem tem que nascer da água e do Espírito. A água, parto natural, a bolsa da água se estoura, a criança nasce. Quando é ativado o teu espírito, nascimento espiritual. Se você está aqui, você só nasceu de um ventre de uma mulher, e não recebeu o toque do Espírito, você até hoje não nasceu do Espírito. Novo nascimento significa ter o Espírito ativado, e entender as coisas espirituais. E aqui no versículo de número 12, quando Jesus está falando isso para Nicodemos, ele falou: mas como que é que eu vou voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus fala para ele: eu estou te falando de coisas terrenas, e vocês não creem. Como crerão? Como que crerão se eu falar de coisas celestiais? Eu estou acabando, olha aqui para mim. Sabe o que Jesus está falando? Eu estou tentando explicar para você as coisas espirituais de forma natural, dando exemplos naturais, como um bebê que vai para o ventre da mãe. Mas não estou querendo dizer que você tem que voltar para o ventre da tua mãe de novo, não é isso. Eu estou dando um exemplo. Assim, ao nascer de Deus, o vento sopra e leva onde quer. E Nicodemos falou: não estou entendendo nada. Ele falou: como que você vai entender das coisas espirituais, se eu estou explicando as coisas espirituais com exemplos naturais e você não está entendendo? Sabe o que Jesus quis dizer para Pedro? Olha para mim, para você entender. O mundo terreno é um paralelo, é um espelhamento do que é o espiritual. Então o mundo natural é um reflexo do que é o espiritual. E o espiritual é um reflexo do que? O natural é um reflexo do espiritual. O espiritual é um reflexo, um paralelo do que? De nada, de si mesmo. Então ele está querendo dizer, se eu estou querendo explicar para você o reflexo, o espelhamento, que é o natural, quando eu explicar aquilo que é espiritual, que não pode se cheirar, ver, tocar, que não tem um espelhamento, um paralelo, como é que você vai entender, cara? Aquilo que não tem parâmetro natural, só espiritual, como é que você vai entender? Se não somos capazes de crer e compreender naquilo que se espelha do espiritual para o natural, como iremos crer no mundo espiritual que não tem paralelo terreno? Qual é o paralelo do espiritual? O natural é o paralelo do espiritual. E qual é o paralelo do espiritual? Não tem, ele mesmo. E aí, como é que você vai crer? Você está entendendo como é que é o desafio que nós temos hoje? Por isso, muitas vezes um retrocesso dentro da própria igreja, as pessoas não creem, as pessoas discutem milagres, discutem libertação. Hoje em dia, naquela época, eu via pessoas fazendo jejum para falar em línguas. Hoje em dia as pessoas questionam se falar em línguas é de Deus ou se não é. Naquela época eu vi os jovens indo para frente receber oração, para receber a presença de Deus. Hoje em dia está voltando todas as discussões para dizer, cair do Espírito é de Deus ou não é. O demônio tem o poder de jogar alguém no chão, mas o Espírito Santo não tem. O demônio é mais poderoso que o Espírito Santo. Deus fala para Moisés, se você ver minha face, você morre. Se Deus pegar uma gota da presença dele e colocar em você, você acha então, não necessariamente você tem que cair toda vez, mas você acha que uma gota da presença não pode deixar tuas pernas bambas? Que ignorância. A Bíblia fala que João, quando viu ele naquela ilha, ele se sentiu como morto e caiu aos seus pés. Daniel, quando teve uma visão, ele se desfaleceu e caiu. Eu vou te dizer, muitas vezes já senti a presença de Deus, eu tive que dar uma segurada para não cair, bambiei, porque o nosso corpo não suporta a glória. Agora isso não quer dizer que isso é uma doutrina, todo mundo tem que cair, não é isso. Mas se alguém caiu, não questione não, irmão. Pare de questionar se você não consegue entender a presença do Deus que criou tudo, sendo derramado uma gota numa pessoa, e a pessoa não suporta, ela cai, puf, no poder de Deus. Você não consegue entender isso? Como é que você vai entender rio de água da vida? Como é que você vai entender a árvore da vida, o trono de Deus? Como é que você vai entender essas coisas? Fala para mim. Como é que você vai entender a vida eterna?
Como é que você vai entender que vai existir um lugar onde não vai ter choro nem lágrima? Que lá não tem noite, só dia. Ele é o próprio sol que brilha a todo instante. Como é que você vai entender que existe Pai, Filho e Espírito Santo? Eles são três? Não, eles são um. Mas como é que eles são um, se é Pai, Filho e Espírito Santo? Como é que você vai entender isso? Esse que é o problema, você fica em contradição, porque você quer entender aqui, não no Espírito. Por isso você fica questionando coisas, ao invés de usufruir delas. Deus, Ele quer mudar a tua vida, a tua história, mas para isso Ele tem que mudar a tua maneira de pensar. Nem olhos viram, não é uma promessa. Nem olhos viram seus olhos não conseguem ver, seus ouvidos não conseguem ouvir, teu coração não consegue compreender o que eu tenho para você. Só o meu Espírito pode revelar ao teu espírito qual é a minha vontade para você. Tem gente que toma uma decisão na alma e acha que é de Deus. Escolhe um emprego, uma profissão, até mesmo um relacionamento na alma. Não, Deus falou comigo. Deus não é Deus de mentira. Aí lá na frente dá tudo errado. Por quê? Não foi Deus. Você precisa assumir que tem decisões que você tomou que falou que foi Deus e não foi. Foi a tua alma, foi os teus olhos, foi o teu ouvido. Você não teve uma revelação e você está culpando Deus pelo que aconteceu. Uma atitude sem revelação gera agitação, e uma ação só pode ser efetiva debaixo de uma revelação. Toda ação que você tomar debaixo de uma revelação vai gerar transformação. Por que Jesus gosta, pega o lodo e joga no olho do cara e é curado? Vamos criar uma doutrina agora, todos cegos vamos cuspir, fazer? Não, Jesus caminhou debaixo de uma revelação, e aquela ação debaixo da revelação teve um resultado efetivo. Você precisa de ter uma revelação. Está aqui, mas se isso aqui não saltar e entrar no teu espírito, você não vai usufruir. Tinha um filho que foi embora e pegou a herança e gastou. Mas tem um pior, que ficou dentro de casa, e na hora que o outro voltou, como é que o senhor está perdoando ele? Não entende perdão, não entende compaixão, não entende amor. Como é que o senhor está colocando dentro de casa de novo? E o senhor está pegando e dando gado para ele, dando churrasco, dando veste, dando anel, dando sandália. Eu estou aqui, o senhor não me dá nada. Ô filho, como não te dou nada? Tudo que eu tenho é teu. E você está fazendo questão de um cabrito, querendo um cabrito? Por que você está pedindo para mim? É teu, pega. Mentalidade de escravo e não de filho, porque não tinha a mente do pai. Ele pensava como os funcionários. Talvez você está convivendo muito com os funcionários e pouco com os filhos. Eu acredito que aquele filho voltou pelo amor que o pai tinha a ele, e voltou para restaurar. O filho que estava perdido veio e restaurou o filho que estava perdido dentro de casa. Quando alguém recebe uma revelação e volta para casa, ele não só restaura ele restaura aquele que está perdido dentro de casa. Porque até a dracma foi perdida dentro de casa. Às vezes a gente perde na rua, às vezes a gente perde dentro de casa. E quando perde dentro de casa, irmão, tem que primeiro acender a candeia, a revelação, depois trazer limpeza, e depois encontrar o que estava perdido. Talvez você está dentro da casa do Senhor, mas você está perdido, porque falta uma revelação de Deus. E Deus hoje quer mudar a tua história. Se coloque de pé, nós vamos orar neste instante. E nós vamos continuar domingo, não perca. Olha o tanto de coisa que eu tenho para falar aqui ainda, olha. Tudo coisas preciosas que Deus tem reportado ao meu espírito. Por isso que quando Deus fala comigo, eu não falo mais, Deus falou ao meu coração, Deus falou à minha mente, eu falo, Deus falou ao meu espírito. E o espírito fala ao meu coração e minha mente, ele se ajeita. Nós queremos orar. E nesse momento também eu quero dar a oportunidade de você adorar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua primícia. Enquanto nós vamos também orar por você, você pode separar a sua primícia, dízimo e oferta, traga ao altar. Do lado esquerdo aqui o diácono tem uma maquininha. Tem irmãos que pediram para nós, pastor, eu prefiro passar no cartão porque não tenho tempo de ir ao banco ou algo do tipo. Você pode procurar o Carlos, diácono.
Enquanto vocês estão trazendo, eu quero dar os avisos da semana e encerrar com uma oração. Nós vamos ter nesse domingo um culto muito especial, que eu quero convidar todos, que é um culto de missões. Nesse domingo, eu e minha família, vocês vão orar por nós, a igreja vai nos enviar, nós não vamos por nossa conta. Nós queremos a bênção, a oração. E nós vamos para Portugal e para a Inglaterra, vamos ficar 18 dias, servindo e ministrando lá. E eu quero contar com vocês, com a oração de vocês. Amém? Quantos irmãos participaram daquele membresia que nós fizemos? Levante a mão. Nós vamos começar nessa terça-feira a membresia, o curso de membresia, na próxima terça-feira, e será todas as terças-feiras, tá? Todas as terças-feiras até acabar, nós teremos curso de membresia às 19h30, no domingo nós vamos dar mais informações. Quem pode participar quem deve participar do curso de membresia? Todos que batizaram, todos que decidiram congregar conosco, que ainda não fizeram curso, até mesmo aqueles que já estão exercendo algo, todos, sem exceção. E você que está visitando, eu estou visitando, estou conhecendo a igreja, estou namorando, não tomei uma decisão ainda, não quer dizer necessariamente que você vai fazer o curso e vai se tornar membro. Às vezes você vai vir para se aprofundar, conhecer melhor qual é a visão da igreja, o que nós cremos. Então, toda terça-feira às 19h30, nesse mês de julho e de agosto, vamos ter aulas aqui na igreja, tá? E muito importante que você não falte, porque tem um número de frequência para você depois ser aprovado e ser membro efetivo da igreja. Então é muito importante você se programar. A partir de terça-feira às 19h30 teremos então esse tempo de comunhão e aprendizado. E nas quintas-feiras, nosso culto de adoração e oração, e vamos estar continuando com o tema de uma mentalidade restaurada. Amém? Então, irmãos, nós vamos estar aqui domingo, terça-feira, e a partir de quinta-feira estaremos lá já. Mas a igreja não se move em mim, é em Cristo. A igreja precisa ter essa mentalidade. Nós temos diáconos aqui, temos pastores. Domingo nós vamos apresentar, e eles vão cuidar de vocês, e os cultos serão poderosos, cheios da presença de Deus. Nada vai mudar, porque o Espírito de Deus, Ele é Senhor dessa casa. Então eu quero encorajar você a não faltar culto, e não tirar férias da presença e nem da congregação. Amém? Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Senhor, nós queremos orar, ministrando uma nova mentalidade sobre a vida do teu povo. Nós cremos que muitas coisas gratuitamente já foram liberadas no mundo espiritual para nós, e nós queremos receber, Senhor, não pelos olhos, não pelos ouvidos ou com o coração, mas queremos receber no Espírito. Imprime no nosso espírito, impresso no nosso espírito, Pai, a tua palavra, a tua verdade. Ensina-nos, Senhor, revela-nos, Senhor, a tua vontade, revela-nos o teu querer, em nome de Jesus. Eu ministro sobre a igreja mentalidade restaurada, mentalidade de corpo, mentalidade de filhos, mentalidade de discípulos de Jesus. Não só vão usufruir do reino, mas vão conhecer os princípios do reino de Deus, e irão viver por esses princípios, e a obediência desses princípios vai gerar vida, vai gerar bênção, vai gerar milagres, restauração. Eu oro por aqueles que entraram doentes, com dores, enfermos, e eu cancelo agora no poderoso nome de Jesus, toda dor, saia deste corpo, não volte mais. Eu te ordeno agora no nome de Jesus, dores e enfermidades. Você que tem sofrido de enxaqueca, coloca a tua mão direita na tua testa. Ele mostra pessoas com enxaqueca. Será removida agora toda enxaqueca, sai. Toda enxaqueca, ordena em nome de Jesus, saia desta vida, nunca mais volte, nunca mais. Profetizamos a libertação da tua vida agora. Toda enxaqueca, nunca mais. Eu te dou uma ordem, enxaqueca que está na vida do meu irmão, da minha irmã. Você entrou aí, mas você vai sair hoje. Eu ordeno em nome de Jesus, sai agora, imediatamente, nunca mais volte, para a honra e glória do nome de Jesus. Todas as dores, todas as enfermidades que já foram vencidas na cruz do Calvário, no nome de Jesus, passamos o sangue de Jesus sobre a igreja.
Que vocês sejam cobertos pelo sangue de Jesus, curados do alto da cabeça aos pés, de toda enfermidade, de toda doença. Toda maldição é quebrada, toda maldição é desfeita agora. E sejam curados, restaurados no poder do nome de Jesus. Receba um corpo restaurado, receba um corpo curado, receba um corpo cheio da saúde de Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo a sua semana. Que o Senhor te guarde, que Ele te livre de todo mal. Os anjos do Senhor se acampem ao seu redor e te livrem de todo mal. Ele dará ordem aos teus anjos que te guardem, nenhum mal sucederá a ti. Eu te abençoo em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor sobre ti, receba a bênção do Senhor sobre ti. Que recaia sobre a tua cabeça agora a unção do Espírito, a bênção do Senhor. E todo pensamento que não vem de Deus saia, todo pensamento que não vem do Senhor seja arrancado agora em nome de Jesus. Pensamentos de mal e não de paz, pensamentos de tristeza, de depressão, de morte, de fracasso, pensamentos de eu não consigo, eu não sou capaz, saia em nome de Jesus. Receba os pensamentos de Deus. Eu me comunico com o teu espírito agora e digo: aviva Espírito, desperta o Espírito que está dentro desta pessoa, que estava morto, que estava dormindo, seja despertado nesta noite, avivado. Receba o poder de Deus, receba a vida de Deus, agora, 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 aleluia. Tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho. Todo espírito de orfandade espiritual vai embora. O Pai me adotou, não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou, não sou mais órfão,
Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Somos filhos. Você é filho, receba a bênção de filho, receba as promessas de filho. Não depende do seu esforço natural, mas da tua rendição à vontade do Espírito. Receba a consciência do Espírito sobre ti. Tenha a mente de Cristo. Pensai nas coisas lá do alto. A Bíblia diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dares o futuro e uma esperança. Receba a esperança e o futuro que Deus tem para você. Eu profetizo que você não terá um futuro como os seus demais familiares tiveram. Você não vai morrer das mesmas enfermidades, não vai sofrer dano algum, não terá divórcio, não terá nenhum aborto. Você viverá os planos de Deus para a sua vida, os propósitos de Deus para a sua vida. Que a tua vida esteja mudando hoje. Deus está mudando a tua sorte. Deus está virando a chave. Todo o conflito que você sentiu quando entrou neste lugar, seja agora apaziguado em paz, em conforto. E você receba a semente do Espírito dentro de você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.